São Sebastião é uma área, uma zona portuária. Então é um lugar onde tem muita prostituição. E ali tinha muita boate. Muitas casas de loucura, casas de prostituição. E ele, com o ministério, falou: Deus falou, vai lá fazer um trabalho lá em São Sebastião. E ele foi. E ele conseguiu um espaço que era uma antiga boate, próximo do cemitério. Não tinha cadeira, não tinha nada. Ele tinha um equipamento, um aparelhinho. Hoje não tem mais, mas antigamente tinha uns caras que vendiam peixe de domingo. Era peixeiro, então qualquer. Você não entendia nada, uma barulheira. Enquanto você não descesse para saber o que era, o cara não parava. Aí quando você descia, você descobria que ele estava vendendo peixe. Porque pelo aparelho você não entendia nada. Era um aparelho desse pastor. Era um lugar que cabia 500 pessoas. Sabe quantas pessoas iam? Mais de 800 pessoas. Aleluia. E ninguém sentava, porque não tinha cadeira. Ficava 3 horas de pé. Aleluia. Glória a Deus. Diga aleluia. Glória a Deus. Mas era um homem que colocou a sua vida, sabe, para ajudar pessoas. O Espírito, você acredita que o Espírito Santo fala aí com a gente? Aleluia. O Espírito Santo tem falado muito ultimamente que a gente tem usado o público para dar para o lado das pessoas. As pessoas já estão machucadas para corrigir, até para corrigir essa sabedoria. Então a gente usa o não, você não sei o quê, mas o cara fica meu, eu não vou no contexto. O cara só quer essa borracha. Não tem graça, não tem óleo, não tem nada. E eu tenho que falar com o pessoal, olha, meu irmão, eu falo, deixa a correção para o pastor da igreja. Deixa o pastor corrigir a igreja. E você lá, vai lá e fala, porque o cara não tem nada para falar, ele está vazio de Deus, ele começa a socorrer as pessoas. E eu conheci esse camarada, o amor que ele tinha pelas almas. Quando chegar, só de limitação, os demônios falam: tira esse cara daqui, tira esse cara daqui. Unção de Deus, irmão. Aleluia. Mas toda noite não me soube debaixo de um lençol. Só ali. Quantos oraram hoje, a senhora? Glória a Deus. Seu louco nesse trabalho. Aleluia. Você sabe que a bem-aventurança é você dar do que receber. Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Eu estou pregando para você. Então hoje, não, se nós não tomarmos cuidado, eu falei da intercessão para disso. Quando você começa a interceder, voltar para a vida de outras pessoas, você está vencendo uma coisa, você está saindo do natural. O que é o natural? Se eu abençoo a minha vida, minha mulher, meu filho, a minha sogra, o meu cachorro, eu não sei disso. Isso é natural. Quando você começa a se voltar para outras pessoas, o que acontece? Você está saindo dessa coisa do natural. Aleluia. Você está coisa do sobrenatural. Você está vencendo dentro de você um espírito de egoísmo. E quando você começa a abençoar pessoas, Deus também começa a abençoar você. Glória a Deus. Quando a gente começa a orar, a jejuar por outras pessoas, por lado da minha casa, tem gente precisando de oração. Tem gente precisando de oração. E a gente está sempre orando. De vez em quando a gente faz uma medinha. Minha mulher vai lá e faz um pão para a Santa Ceia, aproveita. Faz um também para o dono da casa. Olha, nós estamos orando por você. Aí esse dia eu estava indo para a igreja e falou: olha, reza lá por nós, tá vendo? Entendeu? Entendeu? Aí ele disse: olha, a gente fica aqui, fica vendo essa moça. Ele não sabia que era minha filha, antes que ele estava há poucos dias lá. Essa moça cantando é uma coisa que faz a gente parar dentro de casa. Por quê? Nós estamos preocupados com nossos vizinhos. Eu quero ir para o céu, mas eu quero levar a gente comigo. Glória a Deus. Eu acho que esse é o propósito da nossa missão. Queremos ir para os céus, mas queremos levar mais gente comigo. Queremos levar gente comigo. Tem muita gente precisando ir para o céu. Quantos têm certeza que estão indo para o céu aqui? Glória a Deus. Aleluia. Dá uma carona para esse pessoal, né? Você é filho dela? Quem você é? É funcionário? Aí eu te vi lá, né? Oi, você não tinha parafuso que eu queria, não. Eu fui procurar um negócio aí, nem eu mesmo sabia que eu estava procurando. O cara mandou comprar. Deus abençoe. Eu queria ler com você. Glória a Eu Deus. quero ser uma pessoa cansativa, mas eu quero colocar
trazer para você algo que Deus colocou no meu coração. Glória a Deus. E eu espero que seja uma grande bênção na sua vida. Em Aleluia. nome de Jesus. Queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia no livro do 1 Reis, capítulo 19. Glória a Deus. Glória a Deus. A partir do verso 15. Esse capítulo 19 é um capítulo interessante, porque, na verdade, fala de um profeta que, depois de um momento vitorioso, um momento de sucesso, por causa de uma ameaça de uma mulher pensa, irmão, mas quando a mulher ameaça alguém, misericórdia. É estreito demais. A mulher é uma bênção na posição, mas quando ela quer também arrebentar com o cara, é só Deus. A mulher é muito sensível. Então ela pode ser muito usada por Deus, pode ser muito usada pelo diabo também. É sensível, a mulher é sensível espiritualmente, mais que o homem. E esse profeta, você conhece o profeta Elias, ele está. Então, por causa da ameaça de Jezabel, não é isso? Aí ele vai se esconder. Aí ele se esconde. Ele vai lá e entra dentro de uma caverna. Eu preguei essa mensagem um dia sobre essa caverna. E aí o que acontece? De repente diz a Bíblia que passa um vento forte. Passa vento, passa terremoto. Deus não está no vento, Deus não está no terremoto. Aí tem um momento de fogo, que Deus também não está no fogo. E eu aprendi que Deus não está no movimento. Quando Deus quer falar com alguém, Ele fala na quietude do coração. O coração tem que estar tranquilo para Deus falar. Viu? Então, e aí, de repente, aquela calmaria, aquela bonança, uma voz mansa, olha como Deus trata o profeta. Ainda que ele está fugindo, está com medo, e Deus conhece a estrutura. Porque a unção não é uma coisa que você tem toda hora. A unção se manifesta na hora que Deus quer, para aquilo que Deus determina. Ninguém anda com unção 24 horas, irmão, a não ser Jesus Cristo. Senão a gente andava pela rua aí, os doentes iam levantando, o paralítico ia levantando, só para a gente andar, né? Debaixo da unção. E aí, uma voz mansa e delicada dizendo: o que fazes tu aqui, Elias? Glória aí a Deus. Diz: matar os teus profetas, derrubar os teus altares, só eu fiquei. Olha o perigo. Você achar, e eu achar, que é nós e mais ninguém, é eu e mais ninguém. Então Deus só tem a mim, Deus só tem o pastor ali, né? Você conversa mole, né? Aí Deus se volta para ele e fala: você está enganado. Tem mais 7.000 que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Eram 7.000 que estavam escondidos. Elias tinha um ministério abençoador, porque existia pessoas que dobravam o joelho pelo seu ministério. Pergunto eu: você tem orado pelo ministério desse lugar? Glória a Deus. Tem orado mesmo? Tem passado tempo? Como é a nossa oração? O Senhor abençoou o ministério? Tem que orar, né? Então, meu irmão, aí ele achou que era o fim da linha, mas não era o fim da linha. Diga assim para a pessoa que está do seu lado: quando a gente pensa que é o fim da linha, quando a gente pensa quando a gente pensa que é o fim da linha, quando a gente pensa que é o Deus fim põe uma vírgula, Deus põe uma e vírgula começa um novo tempo. e começa um novo Diga assim: tempo. hoje neste lugar, Hoje neste lugar, Deus tem um novo tempo. Deus tem um novo Pra minha tempo. Glória a vida Deus. E para a sua vida. Aleluia. Porque o Espírito do Senhor está te chamando Está te para chamando viver um novo tempo. para viver um Quem é novo que tempo. acredita, levanta a mão e Glória a glorifica Deus. Aleluia. Aleluia. Olha o que diz o verso 15 de 1 Reis 19. Diz o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E ele, chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nis, ungirá rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Verso 19. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas
de bois adiante dele. Ele estava com o 12º. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou esses bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabe o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias. Tomou uma junta de bois e os pulou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguia Elias e o Glória a Deus. e o servia. Vamos um pouquinho mais à frente. 2 Reis 2, 2 Reis capítulo 2, verso 14. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam de fronte de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha que coisa interessante. Glória a Deus, O aleluia. profeta quase que no fim de carreira, Santo Deus. mas Deus ainda tinha algo, o ministério ainda estava incompleto. Aleluia, Deus. Deus ainda tinha um projeto, Deus ainda tinha uma missão, e nós precisamos entender que nós temos uma missão nessa terra, nós precisamos cumprir a nossa missão. Paulo, ele quando estava próximo da sua morte, ele sabia, porque o servo de Deus, aquele que anda em comunhão com Deus, até o momento da sua partida, Deus acaba revelando. Então, chega o momento de escrever a Timóteo, ele disse assim: combati O bom combate. acabei A carreira, guardei a fé. Glória a Deus. Agora o justo Senhor me dará a coroa da vida, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vida. Diga aleluia. Combati, cumpri o meu ministério, cumpri a missão que Deus me deu. Não fui alheio, né? Não fui negligente, mas trabalhei todos os dias. Todos os dias nós temos obra. A obra de Deus não se resume segunda na igreja, quinta na igreja, domingo na igreja. A obra de Deus se resume muito mais fora da igreja do que num lugar como esse. Porque a igreja não é isso aqui. A igreja é eu e você. Então, hoje, meu irmão, antigamente Deus não podia sair de dentro, não podia se manifestar às pessoas, porque ele estava retido dentro de uma caixa. A arca, o que era? Era uma caixa. E ele não podia sair para fora. Por quê? Porque o homem ainda não podia receber o Espírito Santo, porque existia uma dívida de sangue. Diga aleluia. Antigamente as pessoas ofereciam a Deus, sabe o quê? Sacrifícios de animais. E o sangue de animal, ele não limpava o pecado das pessoas, ele cobria o pecado das pessoas. Mas Deus olhava aquilo ali com justiça. Aleluia. Glória a Deus. Que quando as pessoas morriam, existia o chamado paraíso. Sabe que o paraíso era embaixo da terra? É só você ler a história lá de Lázaro lá, e você vai descobrir. Havia uma separação, havia um abismo. De um lado, estavam as pessoas que morreram sem Deus, e do outro, aqueles que morreram esperando o quê? A manifestação de Jesus Cristo. Aleluia. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo, que era uma cortina muito grossa, que impedia das pessoas entrarem no lugar santo do santo, e que só o sacerdote podia entrar naquele lugar. Quando ele morreu, diz a Bíblia, no instante que ele entregou o seu espírito, quer dizer, está consumado. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima para baixo. E aí abriu-se agora um novo caminho. Então agora o homem podia chegar até Deus, não somente o sacerdote.
E através do sangue de Jesus Cristo, ele não teria o seu pecado coberto, mas ele teria o seu pecado Lavado. arrancado, tirado. Por isso que Glória a João, Deus. quando viu Jesus, que identificou que ele era o Cristo, ele, eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo. Aleluia! Aleluia! Então agora o Espírito Santo podia vir e veio e habitou dentro de nós. Então agora, em todo lugar que você tem que carregar isso com você. Às vezes, irmãos, é uma coisa interessante. Aqui eu gosto muito de ir na padaria Voleibol. Eu gosto de padaria, uma padaria boa. Padaria boa. A Voleibol, o meu amigo, ele está ali. De vez em quando nós vamos lá para... É dois, então. Ele come bem, né? Tem gente que não tem que ir embora mesmo, né? A gente gosta de ir lá, de comer lá como é que é essas? O pernilzinho. Isso aí, o pernil. Fala a verdade, aquele pernil, né? É show. Mas é caro. Só que é coisa boa. A Voleibol tem coisa... Eu gosto de padaria. Então, um dia eu entrei lá, eu estou lá na minha, sossegado. Eu nunca andei aqui com rótulo de pastor, nem de crente. Porque o que a gente tem que ter é uma vida de testemunho fora. É aprender a tratar bem as pessoas, é ser educado. Nós temos que andar na pegada do mestre, sim ou não? Não pode ser crente, não pode ser mal criado, né? Então eu chego e eu gosto de sorrir, ele está dentro. Deus colocou isso para mim. Então, um dia alguém disse para mim, você falou assim, olha, Deus vai usar o teu sorriso para ver o sorriso. Um simples sorriso, Deus pode fazer uma coisa maravilhosa. Olha, não pode? Aleluia! Vendendo pão lá e dizendo assim, eu amo o diabo. Mas ele começou a cantar quando ele entrei dentro da padaria. Aí eu fiquei lá, eu falei, vamos esperar aí. Eu vou esperar aí. Ele saiu de lá e eu amo a Satanás. Eu falei, eu te repreendo, Satanás. Esse moço foi chamado para louvar e glorificar o nome do Senhor. Eu te repreendo, eu amo a Jesus Cristo. Falei para todo mundo ver, eu amo a Jesus Cristo. Aleluia! Ô irmão! E as pessoas, você pode orar por mim, aquela coisa toda. E eu estou sentado com um ou com o outro. Chegou o atendente, eu não perco a oportunidade de falar. Com certeza. Sua vida está bem? Sabe por quê? Porque a qualquer momento essa vida pode ser colhida. Sim. E depois que você morre, aí não adianta mais. Aí não adianta ele chorar lá com a coisa, não resolve. Eu acho que a gente tem que chorar pela pessoa enquanto ela está viva. Está viva. Enquanto ela está viva, você tem que ter ela abalada, você tem que dizer de Deus. Por pior que ela seja, Deus pode mudar a pessoa no pior estado que ela tiver. Tem gente que não acredita, mas eu acredito porque Deus é poderoso. Diz que o maníaco lá do parque, lá, disse que se converteu lá no cadeia. Quem é que pode duvidar? Quem é que pode duvidar? Jesus se converteu ou não sei, mas Deus não pode converter um cara desse? Glória a Deus. Porque se Deus não pode converter, então por que a gente vai anunciar as pessoas? Por que a gente vai falar com uma prostituta que Deus é bom? Que Deus é maravilhoso? Se a gente não crê que Deus pode converter ela? E quando, olha, irmão, é uma coisa interessante. Olha, eu vou te falar uma coisa para você. Eu estou com uma frase, estou com uma coisa dentro de mim que é o seguinte. Você sabe que Deus está muito mais próximo de uma prostituta, de um drogado, do que um fariseu que tem uma vida torta se passando por santo. Glória a Deus. Você vai ver que está cheio de pessoas passando por santo, é fariseu. Aleluia. Deus está muito mais próximo de uma prostituta e de um drogado do que, sabe o que? Esse santo de pau oco. Querendo se passar mais santo do que os outros. É Deus que nos conhece, meu irmão. É Jesus que Glória a Deus. cada um de nós. Diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu tenho coragem de compartilhar com as coisas que a pessoa não pode. Você vai pastor. Falei para ele, falei assim, Ele veio para os doentes. Hein? Ele veio para os doentes. Os doentes? Por isso que eu tenho necessidade todo dia me converter. De vez em quando eu grito na minha mãe, cala a boca, não se dá. Mas você fala, pastor. Mas já falou que eu melhorei muito. Aleluia a Deus. Eu faço força para melhorar. Mas quem transforma é Ele. Glória a Deus. Eu não posso passar para a igreja uma coisa, sabe, um fardo, uma coisa muito pesada. De repente, aquela coisa que as pessoas não podem nem olhar direito para você, porque você é santo demais. A gente tem que andar de santidade, mas a gente erra muito.
A gente falha muito. É verdade, né? Os olhos, às vezes, só Deus é sabe. Senhor, tem misericórdia, Senhor, lava os meus olhos. Não. Aí você sai da rua, você entra, você entra nos olhos, Deus que me perdoe, o negócio está escancarado, ela pelada dentro do corpo, Deus tem misericórdia. Você é homem, rapaz. Eu sou eu que não corro, não. Eu que não desvio da aparência do mal. Eu que não saio fora, não. Fala a verdade, não. É Eu que verdade. não corro, não, irmão. Você que não corre, não. Você lembra da história de José? Meu Deus. O cara estava de um jeito, só Deus que sabe. O molecão novo, meu. Vigor, meu, plano vigor. Eu fico imaginando, será que a mulher daquele cara, olha só, pô, o cara era grande, meu. O cara tinha posição. O cara devia ter uma mulherzona aqui pra nós. E o cara lá, não sei o quê, coisa da hora. Quando ele viu, falou, não, o negócio aí é o seguinte, não tem essa força toda não, ó. Por aqui é o caminho. Tem que correr, mano. Aí a gente vai pra banca de jornal, você vai comprar jornal, vai ver, mas para 5 minutinhos lá. Para 5 minutinhos lá. Essa vagabunda diz que é crente, mas o cara tá lá dentro. Tá vendo? Isso aqui diz que é crente na revista lá. A mulher na revista lá, não, isso aqui, ó, ele é crente, olha aqui, ó, aí fica lá. Não, é vagabundo, não, o cara não tira o olho dali. Daqui a pouco tá passando mal ali. Não tá falando demais pra você. Tinha um cidadão que trabalhava assim comigo. Tinha um rapaz trabalhando assim comigo. Tinha. Ele reclamava e o olho ia entortando assim, ó. Essa vagabunda, mas o cara não segue lá. Ele fica ali, vê se tem condições. Isso é testemunho de crente. E ele tá ali, o diabo está declarando na segunda do cara. Eu que não corro, não. Não corra, não, meu irmão. E o Espírito Santo tá dentro de nós para ajudar a gente a vencer essas situações. Diga aleluia. Aleluia. O homem natural, ele não vence isso, não, irmão? O homem natural, ele só vence se ele estiver andando, sabe, no Espírito, em obediência ao Espírito Santo. Você vai mudar o Espírito Santo. Não anda aí, não. Tio, anda aí. E coisa e tal, né? Aí, tô passando televisão, você diz, olha, esse negócio aí não é bom, não. Volta a outro canal. É? Volta a outro canal. Tá mostrando a muda lá. É assim, irmão. E a gente vence em obediência ao Espírito de Deus. Glória a Deus. A igreja ela é vencedora quando anda no Espírito. Um dia nós vamos fazer uma outra, o pastor vai fazer uma outra campanha. E eu quero ser profeta de Deus hoje aqui. Glória a Deus. Vamos orar, de que nós vamos chamar a gente. Nós vamos lutar. Nós vamos fazer jejum. Jejum. Aleluia. Para Deus trazer as pessoas. Glória a Deus. Aí que a gente vai convidar, mas eu convido, mas ele não veio. Quer dizer, você não tem nem fé. Vai convidar, você está dizendo, não adianta convidar quem não veio, então não convida mesmo, porque você não tem fé que ele veio. Eu tenho um camarada, ele é traficante. Você tem amigo traficante? Tem. Tem um amigo traficante. Tem um amigo que está na prostituição? Tem amigos. Você sabia disso? Só que eu não me deixo influenciar por eles. Um dia, eu morava ali na não é Cecília Meireles, era aqui embaixo. Aí eles ficava aquela galera ali na minha porta. Quando eu chegava no culto, o pastor. Aí ficava, respeito, né? Botava, Aí eu na minha. E eu sempre conversando, porque não adianta você querer ligar para os caras. Eles estão presos. Eu preciso ver alguma coisa diferente. Não adianta apenas crítica. Eu já tive do outro lado. Se alguém não falasse para mim de Jesus Cristo, tá certo? Eu conheço uma pessoa, um dia o cara falou, Jesus te ama. Se o cara falasse qualquer outra coisa, ele disse, eu ia matar o cara. Porque para mim matar um ou outro, coisa ele dizia ali, matar o cara, Deus faz. Mas o camarada chegou e falou, olha, Jesus te ama. Ele disse, eu vou fazer você picadinho. Falou, mas se você fizer isso aí, os pedacinhos, picadinhos, você vai saltar e vai dizer, Jesus amou você. Ele disse, eu não tenho. Glória a Deus. Eu não pude resistir aquilo, aquela palavra. Diga aleluia. Aleluia. Precisa ouvir falar de Jesus como a Bíblia ensina. Como a Bíblia nos ensina. E não, a pessoa está na rua, está no visto, a gente vai criticar a pessoa, não adianta, não. Não adianta crescer, tem que trazer ela, deixa eu ouvir a palavra. E não é quando chegar, não é querer enfiar Jesus goela abaixo, não existe.
A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Falou, você vai ungir Jeú, vai ungir quem mais? Eziel e Eliseu. Aí eu estava dentro disso aqui e falei, caramba, né? Que escapar da espada de Jeú, você vai meter a espada ali. Se escapar coisa, aí o profeta vai tocar a espada. Eu aprendi uma coisa. O profeta, ele é colocado para edificar, mas ele também é colocado para derrubar. Essa foi a chamada que Deus deu a Jeremias, foi? Eu te levanto, né? Tanto para edificar, Como para derrubar. quanto para derrubar. Então, essa é a missão de Eliseu. Eliseu. Agora veja só. Quando Elias, logo em seguida Elias passa, Eliseu está trabalhando. O cara tem plano, o cara tem projeto. Está cuidando ali da fazenda, está arando, está trabalhando, está arando a terra. Né? Então estava ali com os bois ali, trabalhando com os tal. Diz a Bíblia que Elias passou e lançou a capa. Então, naturalmente, ele já conhecia mais ou menos como que era a vida de profeta. Com certeza, ele conhecia a vida de Elias. Porque alguém, para chegar de imediato, largar tudo e seguir Elias, tinha que conhecer a vida de Elias e sabia quem era Elias. Pergunto eu você, com quem você anda andando, irmão? Com quem Glória a você Deus. comunhão, né? A gente precisa saber com quem a gente anda. As pessoas com quem nós andamos, ela está nos influenciando para o bem, para o mal, ela está fazendo com que a gente tenha vontade de servir a Deus, de estar na igreja cultuando ao Senhor, ou é aquelas pessoas que estão nos tirando cada vez mais longe da presença do Senhor. Olha que ele só disse assim, olha, deixa eu ir beijar minha mãe, deixa eu ir beijar meu pai, eu vou embora de casa, eu preciso avisar. Aí foi, voltou. Olha o que é uma pessoa decidida. Chamada é coisa séria. A Bíblia diz assim, muitos são chamados, E mas poucos poucos escolhidos. Isso não é para entrar no céu, porque o céu dá milhões. Está falando de chamada, está falando de posição, para fazer a obra de Deus. Deus chama muitos. Quem sabe está chamando você para fazer. Aleluia. Só que ele escolhe um pouco, porque vai ter uma hora que a gente vai ter que tomar uma decisão. Ou os nossos sonhos, ou os sonhos de Deus. Eu tenho certeza que ele Glória a Deus. Ele estava trabalhando, ele estava construindo um sonho. E ali não podia ser de ninguém, era dele mesmo. Senão ele não ia matar os bois e fazer churrasco para Elias. Você não pode pegar as coisas dos outros, era dele. Diga aleluia. Aleluia. Me despedi dos meus pais. Ele foi e quando ele voltou, o que a Bíblia diz? E ele seguiu Elias e o serviu. Serviu. Servia. Tem muita gente no ministério, mas eles querem começar aqui. Eles acham que o ministério é simplesmente que primeiro nós precisamos aprender a servir. Glória a Deus. Hoje a gente, muitas pessoas vêm na igreja para receber bênção. Não, você está 20 anos dentro da igreja querendo receber bênção. Você, quando a gente está no começo, ele está endemoniado, está cheio de vício, aí a gente vai ser liberto. Uma vez liberto, aí a gente já precisa aprender a servir. Glória a Deus. E servireis ao Senhor nosso Deus. E Ele abençoará o vosso pão e a vossa água e tirará do meio de vós todas as... Aleluia. É porque eu tenho que servir. Eu tenho que aprender a servir. Estou ensinando na igreja o seguinte, irmão, nós aqui é para servir. Ou no altar, ou no banheiro lá no fundo. Então eu pergunto, quem é que vem servir a Deus? Eu falei, irmão, então vai lá dar um trato lá no banheirinho, vai pegar um pão. Tem que servir a Deus, não é só aqui. Aí ficam brincando. O camarada nem ainda, a chamada dele foi ainda confirmada. E ele já quer estar na frente. Deus chamou Saul e não confirmou o reinado dele. Essas foram as palavras que Samuel disse para ele. Por que fizeste isso? Deus estava querendo ungir e consagrar você como príncipe do Senhor, aleluia. Porém, o Senhor te rejeitou. Tinha chamado, mas foi rejeitado. Por quê? Por causa da rebeldia, foi rebelde.
E quantas pessoas têm chamado nosso meio, mas são pessoas que têm um espírito de rebeldia. Isso não submete a ninguém. Aí a gente acha que a gente é bambambam. A gente é bom. É a gente que sabe falar. É a gente que sabe pregar. O irmão não sabe nada. Ai, tadinho. Né? Aí Deus pega e levanta alguém, que o cara fica meio gago. Eu conheço um testemunho de um pastor, ele é gago. Mas ele só é gago até ele subir no púlpito. Aí ele vai entender as coisas de Deus. Aí ele chega na igreja e pá. Ixi, o cara já deu 20 passos do Senhor, ele tá no pá. Mas esse cara pode pregar, ele está pregando demais. Não vai sair nada. Aí ele sai, quando ele chega aqui, paz do Senhor, cai a gagueira, o homem prega, mas não tem nada. Acabou de Aleluia. Você entende o negócio desse? Glória a Deus. Mas Deus faz isso. Deus levanta pessoas simples, irmão. Irmão, vou dizer uma coisa, você não fica bravo, não. Eu estava até falando isso. Eu estou com um problema na igreja, que é o seguinte. Eu tenho na coisa durante a semana umas 60 pessoas, 50 pessoas durante a semana, às vezes 30. Domingo você tem aquela coisa. Aí eu falei, caramba, né? O que está acontecendo? Sabe o que é? Faltou oração. Aí eu, não, está frio, está chovendo. Mas um dia eu estava prestando atenção, porque o Espírito Santo leva a gente a prestar atenção em alguns ministérios. Como é que o camarada vai pregar no ar livre? Aquela chuvarada, E uma multidão. 300, 400 mil pessoas debaixo de chuva. E de pé. Hein? E de pé. E de pé. Aí um pastor falou comigo, o cara não sabe nem falar. Eu falei, pode não saber falar, mas o cara tem graça. Glória a Deus. E essa graça veio no joelho. Glória a Deus. Aleluia. Irmão Carlos, hoje eu estava em casa. Estava em casa e o Espírito Santo falou no meu coração. Uma mensagem que eu trabalhava para dentro da igreja. Que quando Pedro foi preso, você sabe que Pedro, eu provei para a igreja domingo que Pedro não era um homem pobre. Ele podia ser um homem ignorante. Ele era o empresário da pesca. Entendeu? Ele não era um homem pobre, ele podia ser um homem sem cultura, cara rude. Mas quando Jesus falando com o jovem rico, você conhece a história? Poxa, Jesus falou, é mais fácil o cabelo passar por buraco da agulha, que não é agulha, é uma botinha pequena, não vou dizer lá. Mas é mais fácil o cabelo passar do que o rico entrar no meio do sonho. Aí o Pedro falou, então ninguém vai se salvar, isso não vai ser pobre. Ele era um empresário. Mas sabe o que aconteceu? Quando ele... Aleluia. Quando ele viu o milagre da pesca, porque ele estava decepcionado. Estava ou não estava? A noite inteira. Pegando. Ele tinha que pescar para ele e para manter também a empresa. Tinha que levar para casa. Aquela frustração e aquela coisa toda. E Jesus falou, não, mas o cara era pescador, o cara sabia. Experiência, só que ele não sabia de nada. Ele não sabia que Jesus é que dá ordem aos peixes. Aleluia. Jesus é que dá ordem a tudo. Aleluia. Glória a Quando ele Deus. ganhou tudo aquilo, você viu o que ele fez? Ele chegou diante de Jesus e falou, afasta-te de mim. Quando ele viu a glória, porque sou homem pecador. Glória a Deus. Nós da gente reconhece a nossa estrutura. Essa estrutura aqui é uma estrutura de pecador. Viu, não? O Espírito Santo entrou, aquela coisa toda, mas a gente não perdeu aquela natureza. A natureza de Deus agora, ela foi ajuntada à minha natureza, natureza de homem. Enquanto eu estiver andando no Espírito, você não peca, mas você consegue andar 24 horas no Espírito? Não sei, se tiver alguém aqui, eu não consigo. Então você gente pega, porque ele existe aquela coisa aquela natureza de pecador. Tá bom. O que aconteceu? Quando Jesus chamou ele abriu mão da empresa. E eu comecei a aprender com ele e com esse profeta, o Eliseu, que se você quer uma vida de unção, você quer um ministério de sinais, tem que sabe o que abrir a gente mão. vai ter que aprender? A renunciar. Abrir mão. É abrir mão do sonho da gente. Quando Deus chama, eu estou falando para quem Deus chama. Aleluia. Quando Deus chama, nós temos que ter dentro de nós a renúncia.
Aí, hoje eu não posso porque eu tenho que cuidar. Não, ele chegou, largou os pacos, largou tudo. Ele disse, olha, um homem desse eu não vou passar necessidade. A mesma coisa Eliseu já conhecia o ministério de Elias. Ele largou tudo e foi porque sabia que a chamada seria gloriosa. Aleluia! Bendito seja! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! E aí você conhece a história. Ele servia, Eliseu era conhecido como um homem que deitava água na mão de Elias. Era um servo de Elias. Irmão, se a gente não aprender a servir, nós nunca vamos sair dessa posição. Sabe essa coisa que passa 5, 10, 20 anos, na vida da gente é a mesma coisa. Deus tem alguma coisa para fazer no nosso meio. Mas a gente precisa primeiro aprender a servir. E o maior exemplo é o próprio Cristo. Jesus é o maior exemplo. Ele disse, olha, eu não vim para ser servido, não, eu vim para servir. Aleluia. Imagina. Glória a Deus. Tem uma cena na Bíblia que aquilo, quando eu leio aquilo, eu fico tremendo. É quando Jesus, ele, como homem, porque Jesus, como homem, ele estava limitado. Então, no espírito, ele podia ver alguém lá debaixo da Natanael, debaixo da figueira. Ele podia ver alguém lá do outro lado, mas ele não podia estar em todos os lugares, porque ele estava limitado. Então ele estava na dependência o quê? Do Espírito. Não é isso? Agora, mas era 100% Deus, sim ou não? Era Sim. Deus. Agora, chega um momento que ele reconhece e diz assim, olha, como homem é-me dado todo o poder nos céus E na terra. Todo o poder. Todo o poder. Foi me dado nos céus e na terra. Sabe o que ele faz? Ele vai lá, pega uma toalha, pega uma bacia e ele vai lavar os pés ali. Aí ele vai lavar os pés dos discípulos. Sabe o que ele tem que fazer? Essa era a posição, ele tinha que estar de joelho. Sabe o que é isso aí? É Deus de joelho. Deus de joelho diante do homem. Lavando os pés do homem. Se humilhando diante do homem. E aí a gente tem problema de se humilhar. Nós temos que aprender a se humilhar com as pessoas. Reconhecer as pessoas melhor do que nós. Viu? Reconhecer que ela é melhor do que eu, que ela canta melhor do que eu, de que ele prega melhor do que eu. Mas sem demagogia, sem hipocrisia. A gente faz muito pouco, e o pouco que a gente faz pela graça. Se não for a graça de Deus, ninguém faz nada. Diga aleluia. Aleluia! Como nós precisamos voltar. Por que alguns ministérios estão debaixo de milagre? Por que outros não? Porque tem aqueles ministérios que estão debaixo que reconhecem que quem fez o milagre é Deus. Pedro está passando, está chegando a hora da oração, 3 horas da tarde. Pedro e João, não é isso? Atos 3. Aí ele chega lá, todo mundo conhece aquilo. Olha, para mim, não tem ouro nem prata, aquela coisa toda, não é isso? Mas o que tem, te dou em nome de Jesus, mas um dia o Espírito Santo fez eu pregar depois. Depois do ouro, não tem ouro, mas o que tem, te dou em nome de Jesus, me fez pregar depois. Porque o que aconteceu depois? As pessoas se voltaram para ele, correu todo mundo para ele. E ele falou, por que vocês são assim admirados? Como se por nossa santidade, ou pelo nosso poder, este homem está andando. Ele falou, não é pelo meu jejum, não é pela minha santidade. Jesus Cristo, em vós crucificado. Aleluia! Glória a Deus! Que deu saúde, aleluia. Mas foi, que eu estava ruim, mas aí eu vim aí, o bispo. Qual bispo? O bispo fulano estava, ele orou. Diga aí, quem orou? O bispo fulano de tal. Você era do ministério fulano de tal e não acontecia nada. Não acontecia nada. Lá o pastor Carlos orava, não acontecia nada. Mas aí ele veio aí até o bispo. O bispo, irmão, não toque na glória de Deus.
Glória a O Deus. mesmo poder que o irmão Carlos tem, que a pastora tem, que você tem. Tem. Verdade. Aleluia. Você é tão importante como qualquer um de nós. Quando Glória a você Deus. começar a orar, se Deus começar a fazer os sinais, sabe uma coisa? Glorifica a Deus. Não fala, eu fiquei 30 dias de jejum. Não, você obedeceu a Deus. Deus mandou você. Só fez obrigação. Mas quem fez o milagre foi ele. Entendeu? Glória a Deus. Foi ele que fez o milagre. Aleluia. E a ele deve dar a glória. Se eu não usar, eu já usar você. Se eu não usar você, vai usar você. Se não achar ninguém, ele é uma criança. Glória a Deus. Né? E se ele não achar ninguém, ele abre a boca do jumento. Aleluia. Se ele não achar ninguém para Glória a Deus. ele abre a boca do jumento e manda o jumento falar. E o jumento fala. Ele faz o jumento falar, fala galo cantar na hora que ele quer. Glória a Deus. Ele faz isso. Ele é Deus. Levante a mão para Deus. Glória a Deus. Aleluia. Por favor, adore o Senhor. Aleluia.